TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Ore, Sanjo! Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não, TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje mais um dublê, mais uma personalidade famosa relacionada a Tokusatsu está aqui no TokuCast para ganhar um episódio só seu. Hoje nós vamos falar de Seiji Takaiwa. O Seiji Takaiwa aqui é um dos maiores dublês aí, cara. Principalmente quando a gente fala de série de Kamen Rider, né? Vamos falar dele daqui a pouquinho, mas primeiro vamos apresentar quem está escalado para dar várias acrobacias e cambalhotas aqui conosco, certo, Senna? Certíssimo, Gil. Bora para mais um TokuCast por trás da máscara, né? O Seiji Takaiwa, que pra mim é muito emblemático com a mãozinha, né? O jeito que ele fica com a mão direita, né? Tanto que antigamente, pela mão, os caras já sabiam que ia ser ele o Switch Actor, né? Eu ia te perguntar se era o tamanho da mão, ele tá uma pequenininha da coisa. Não, é o jeito que ele fica com a mão direita. É bem, boa. Bem característico. Assim. Ela tem o dedo indicador um pouquinho pra frente e os outros dedos semi-flexionados, assim. É, exatamente. E o TokuCast tem Diego Ramiro. Diego Ramiro, ele vem antes da apresentação. Sempre, né? Tradição. Eu vou voltar pras sombras aqui. Cena apresenta aí, quem tá conosco? Opa, estamos aqui com ele, o mago das curiosidades do TokuCast, Sr. Unlooper. Olá, sejam bem-vindos a mais um TokuCast hoje para falar do Mr. Kamen Rider ou do Mr. Heisei Rider. Fica a seu critério aí, igual o Sato Nelson e Nelson Sato, fica escolhendo o freio. Tá certo, né? Não tá errado. Estamos com ela, a grande rainha da Tokunet, Beth Hayashi. Oi, gente, Beth Hayashi na área. Bom, rainha da Tokunet acho um pouco questionável, mas... eu prefiro do TokuCast, é melhor. Já tá bom. Ninguém quer esse reinado aí não, cara, isso é foda. Nem presidência, não é nada. É muito B.O., eu tô fora. E estamos com ele, nosso querido Dani Tsurugi. Seja bem-vindo, Dani. Obrigado, Cenas. Você também seja bem-vindo. Gente, eu sou o Dani Tsurugi e nós vamos falar de uma pessoa que usa muito cinto. Ela é muito cinturada. Boa. E eu sinto muito que acabou entrando aí antes, né? Mas vamos pra ele, o membro fundador do Brazilian Action Club, Diego Ramiro. Já faz parte já do cotidiano do TokuCast, entendeu? Quando eu tô, a gente ia atrapalhar mesmo, né? A nossa função é essa, fazer parte da desorganização. E hoje, com uma alegria especial, por falar do homem, do mito, Seiji, o mito Takaiwa. Eu fico feliz, gente, eu gosto dele para um... Não pode falar palavrão. Eu escolho você. Eu vou revelar. Que concurso que é esse, Dani, que você me escolhe? Não é da camiseta molhada, não, né? Não, pior. Ele tá organizando um concurso aí muito pior. Bom, pessoal, nós temos TokuCast sobre Sonic Chiba, Japan Action Club, Kazune Bori, Kenji Oba, Junichi Haruta. Nós temos aqui TokuCast falando sobre dublês, atores, né? Só dublês agora, né? E também ator, dublê que também ele foi dublê de atuação, de ação e também virou ator também, né? Foi trabalhar na atuação. E vamos de várias coisas aqui no TokuCast. Mas é sempre bom lembrar uns pontos, porque nós estamos com uma audiência crescente e às vezes a pessoa começou a ouvir o TokuCast por aqui, tá? Mas assim, você que tá ouvindo a gente, o uso de dublê em séries do gênero Tokusatsu é uma prática essencial, ela é amplamente reconhecida, tá? As produções relacionadas a essas principais franquias que nós falamos aqui, como Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, elas têm muitas cenas de ação e acrobacia, luta coreografada,
Muita coisa que rola a respeito não só da ação, mas também da apresentação do herói transformado, tá? E o personagem, né, do TokuCast de hoje, né, o dono da biografia de hoje, ele é um dublê, né, um dublê de ação, mas principalmente de atuação, que é o famoso Switch Actor, né? E ele é conhecido por ter sido o principal Switch Actor da maioria dos Kamen Riders protagonistas da era Heisei, né? Nós vamos explicar daqui a pouco pra vocês. Ele tem apelidos, né? Como o Anuper contou aqui na apresentação, de Sr. Kamen Rider e Sr. Heisei Rider, não é à toa, né? Que ele ganhou esses apelidos aí. Mas nós vamos começar falando um pouquinho como nasceu, um pouquinho de algumas preferências, como é que ele virou dublê, vamos falar até de casamento e filho aqui, por que não? E listar, né, alguns trabalhos dele pra vocês aqui, tá bom? E aí, pra começar, meus amigos, Seiji Takaiwa nasceu em 3 de novembro de 68, em Saitama. E o que a gente pode falar do começo de vida dele aí, antes dele virar dublê? Você sabe que ele é meio que nem Jesus, assim, né? Que a infância Pelo grande? Morreu, ressuscitou? Como assim? Eu vou explicar. O Messias? O Messias Takaiwa. Não é que a infância dele é meio que obscura. Aí na hora que ele aparece, ele já aparece arregaçando com tudo, entendeu? Fazendo milagres. Cara, mas assim, ó, o Seiji Takaiwa, ele é de uma família que tem um irmão e uma irmã. Ele passou a infância muito próximo com os irmãos, com a mãe e com os avós. Ele acabou ficando um pouco distante do pai, porque o pai dele tinha um trabalho aí, sei lá, era caixeiro viajante, não sei. E nos finais de semana, o pai dele ficava muito tempo com os próprios clientes, assim, sabe? Jogar golfe, tomar um goró, né, cara? Então ele teve uma infância muito ligada à mãe, aos avós e aos irmãos, assim. E por incrível que pareça, ele tinha medo, não sei se ele tem até hoje, né? De altura. É muito comum isso, viu, no meio dos dublês, né? Dublês que tem medo de altura. Aí você fala, mas por que você não escolheu outra profissão? Porque tem várias áreas nesse guarda-chuva de dublês que não envolvem coisas com muita altura, assim, sabe? Quedas muito altas, assim. Então, apesar dele pular de trampolins, né, um pouco alto, faz sentido ele ter medo e ter escolhido essa profissão, sabe? E é meio irônico porque alto tá no nome dele, né? Porque o Takaiwa significa alto, né? Alto ou caro, né? Sim, verdade. E a história dele, assim, pra entrar na Japan Action Club, lembra muito de outros caras que nós já contamos aqui, né? Mas no caso dele especificamente não foi por causa do Sonishiba, né? A gente já contou a história de alguns artistas que viraram dublês da Jack porque assistiam lá a série e filme de Sonishiba. Mas no caso dele, pelo menos é o que está descrito em matérias lá no Japão, Wikipedia japonesa, etc., que após ele ver um comercial de TV de um filme, pode ter sido um trailer, tá? Não tá muito... Meu japonês é meio arcaico, né? Posso dar uma complementada, Ju? Por favor, porque eu não entendi se é trailer, se era comercial, o que era, Betinha? Eu tenho aqui um livro de entrevista, que tá uma entrevista dele. Ele fala que foi por causa de um filme de 1980 do Hiroyuki Sanada. Eu vou ver se eu consigo pronunciar direito, que se chama Ninja Bugei Cho Momochi Sandayu. Ninja Bugei Cho Momochi Sandayu. Ele falou que ele viu esse filme. Foi um filme, então não foi um comercial nem trailer, foi um filme inteiro. Ele falou pelo filme. Maravilha, cara. Na entrevista ele falou que é o filme, por esse filme específico. Ele ficou encantado pela atuação do Hiroyuki Sanada e ele decidiu que ele queria seguir esse caminho. Aqui no Brasil esse filme saiu como O Segredo do Ninja, e em inglês é Shogun's Ninja. É realmente um... Nossa, Shogun's Ninja. Shogun's Ninja. Que fantástico, né? Porque nós já falamos, acho que foi do Haruta, não lembro quem foi. E o próprio Hikaru Kurosaki também, né? Que os caras viraram dublê porque viu o Sonishiba. E o Seiji Takaiwa, ele busca, né, esse trabalho de dublê, ele vai lá se inscrever na Japan Action Club com 16 anos, em 84. Nós não éramos nem nascidos ainda em 84. Eu era. Eu não. Eu também. Por causa do Hiroyuki Sanada, cara. Então, quer dizer, ele já é influenciado pela geração influenciada, né? Muito legal isso, né? Mais 2 anos eu já ia pro prezinho. Pode continuar. Dependendo do mês da inscrição, talvez não tinha nascido ainda. Eu também vi, Beth, não sei se nessa entrevista que você viu também tá a mesma coisa, mas que ele fala que gosta mais do Yasuaki Kurata do que do Sonishiba. Eu acho que eu não cheguei nesse ponto, né? Eu não li a entrevista inteira. Mas tá em japonês, mas...
Eu já falei aqui em algum cast aqui que eles têm estilos distintos mesmo, porque a formação dos dois é bem diferente. E eles meio que competiam com muito respeito lá nas coreografias na década de 70, na década de 80, porque eles tinham grupos, cada um tinha um grupo e colocava seu estilo e nos filmes também. Então, nesse sentido, pelo que eu vi aqui, de fato, quando ele entrou na Japan Action Club, o Sonny Chiba ele não era mais o cabeça, ele não era mais o responsável geral da Jack. Ele deu a entender que era uma outra pessoa. Só que nesse ponto que eu vi, ele não mencionava quem era essa pessoa. Pode ter sido ele só era o cara que ganhava o dinheiro, né? Então, que o Sonny Chiba estava meio afastado já do comando, né? Da direção geral, que seria uma outra pessoa que estava a cargo da... É em 91 que ele vende, né? Não, ele ainda era, já que ainda era dele, mas que ele estava afastado dessa parte direta de comando dos dublês. Era uma outra pessoa, estava na mão de outra pessoa. Ele trabalhou mais em filmes chineses, lá de Hong Kong, do que japoneses aqui, né? Sim, o primeiro papel dele foi no Angry Guest, um filme com o David Chiang, dirigido pelo Shang-Chi. E aí ele começou a só pegar papéis lá, eles faziam muitos filmes, ele fazia tipo, sei lá, uns 10, 15 filmes por ano. E aí o pessoal lá do Japão falou, gente, tem um japonês que faz sucesso na China, traz ele de volta. Aí ele voltou a fazer algumas coisas na década de 70 no Japão, mas ele voltava mais ainda pra China, porque ele era uma estrela em ascensão, ele não dizia não pra nada, e ele era muito duro. A maior parte da formação, mesmo dos dublês e dos lutadores lá, era da ópera de Pequim, então eles eram muito acrobáticos e até um pouco soft. E ele não, a formação dele era de dureza mesmo. Então quando ele interpretava, parecia que ele estava realmente querendo bater na pessoa, e os movimentos muito firmes assim. Então ele tinha um estilo japonês dentro daquela coreografia dançada chinesa, e aquilo trazia um frescor, o pessoal gostava de contratar ele, mesmo que ele não fosse acróbata. Ele entrou, né, o Seiji Takao, ele entrou na 16ª turma da Japan Action Club 84. Os contemporâneos dele incluem alguns nomes aí, não sei se vocês vão lembrar de algum trabalho deles, mas Katsutoshi Yokoyama, Yasuhiko Imai, Yasuhiko Takeuchi, mais uma galera aí. E ele acabou se especializando em Kendo e Judô, acabou sendo as habilidades principais dele. Olha que engraçado, né, porque ele entrou cedo, né, em 84 com 16 anos, né. Então, ele primeiro teve que se formar no treinamento da Japan Action Club, para depois começar a trabalhar. E se eu não peguei informação errada, se não cortaram também da onde eu peguei, o primeiro trabalho dele já depois de formado dentro da Japan Action Club foi como soldado Angela de Maskman em 87. E é o normal até da maioria dos dublês, né? Quando até puta, mas o soldadinho Angela, né, cara? Soldadinho merda, né, velho? Tá lá fazendo soldado apanhando. É o Kenji Oba mesmo, lá no começo, lá Goranger, ele aparece lá tomando umas burdoadas lá pra depois aí sim começar a fazer papel de herói. Isso foi em quando, Gil? 87, ele faz o soldado Angela na série, e em shows do Korakuen nesse mesmo ano ele faz o Black Mask também. É porque eu achava que o primeiro papel dele como dublê tinha sido no Kamen Rider Black RX. Não. Riderman. Não, assim, você tem... em 88. Legal. A Japan Action Club fazia tanto o Stuntman quanto o Switch Actor, né? No português a gente fala dublê, né? A gente tem uma palavra só pra isso, né? Mas você tem o Switch Actor, você que entende mais do que eu disso aí, não eu. Então sim, seria mais completo, né? Um ator com formação de ação, né? É que às vezes eu me seguro, porque se eu começar a falar aqui, o cast ele vai muito pra um outro lado, entendeu? Técnico, assim. E ainda mais essa questão de termos, assim, dublê, stuntman, não sei o que, tem muitas subdivisões lá. E a gente tem poucas palavras mesmo pra isso. Você imagina que o primeiro trabalho dele foi ali, formado ali no comecinho ali, fazendo aquele movimentinho, né, de soldado Angela lá no máximo. No Korakuen ele já começa a trabalhar mais, porque no Korakuen ele faz o Black Mask. Ele também trabalhou como Red Falcon também. O Switch Actor era o Kazuni Bori. Mas a gente já falou disso algumas vezes aqui, que você tem o Switch Actor, você vai ter o cara que é o dublê de explosão, que nem o Junichi Haruta era o Kamari Shigo pra dar cambalhota lá. Não era o cara da Onokin Yokai que fazia as posições bonitas de luta, né? E uma coisa que pouca gente sabe é que dublês também usam dublês. Aí a pessoa acha que só porque ela tá substituindo a outra, ele faz tudo. E não é. Cada um tem uma expertise e uma habilidade, né? Você vai explodir, você vai pular, você vai cair, você vai bater, você vai apanhar. Fisicamente também, não dá pra você fazer tudo todos os dias, entendeu? Porque às vezes você tá machucado de ontem.
E aí é melhor que alguém faça com um pouco mais de vigor, entendeu? Porque tá zerado, né? A pessoa veio agora, tá ali tranquila, e te priorizar pra uma próxima filmagem, amanhã ou logo depois. Então, é difícil alguém que faz tudo o tempo todo. O Seiji Takao, ele ficou 7 anos trabalhando nos shows do Korakuen. Ele ficou muito tempo lá trabalhando nos shows do Korakuen, trabalhando um pouco menos na parte de TV, mas aí pula pro Black RX e ele faz, né? Ele tá lá em um Black RX, aí ele faz o Switch Actor mesmo, que ele faz o Riderman, né? Uhum. E aí sim, entra no que você ia falar aí, que eu talvez seja o primeiro trabalho marcante dele aí como um personagem, como Riderman, nome, né? Porque o Riderman é legal, né, de ser o Switch Actor, porque além de você fazer as posições do Riderman, se apresentar como Riderman, a sua boca aparece, né? Dá pra você falar pra família, ó, esse aí sou eu, ó, a família vai te reconhecer, né? Ele já vai ter uma carga de atuação maior, né? No caso dele, eu não sei se é fácil reconhecer. Se fosse o Val Kilmer, você reconheceria. Nem o Batman sorrindo? Você sabia que era o Val Kilmer? Não tinha como responder. Sim. Tem pessoas que têm bocas características, né? O Stallone mesmo, né? Você colocar qualquer... O Carl Urban também tem uma boca característica, né? Tem pessoas que... É verdade. Todos os Batman você sabe quem são. Quem é o ator, né, cara? Tem jeito. Bom, a partir daqui, acho que dá pra gente começar a citar mais o que ele foi como principal. E principal, porque cobrir ausência, realizar algumas cenas, sabe? Cara, até porque o cara formado para Japan Action Club fazia vários trabalhos até ele realmente se tornar vamos dizer assim, o cara dono, por exemplo, de uma posição ali, né, vamos dizer assim. Então, vamos começar a citar os principais trabalhos dele, e a gente também começa a mesclar um pouquinho de vida pessoal, porque em 92, ele ganha um papel de Switch Actor que é bem marcante, porque esse papel é muito interessante, porque ele foi o Switch Actor do Dragon Ranger de Zyuranger. Ele foi também ele também trabalhou lá no Shin Kamen Rider Prólogo também, né? Também queria ouvir a opinião de vocês também sobre esse ponto, porque o Dragon Ranger, que interessante. O ator que fez o personagem era o Shinji Pegasus, olha que legal, né? O Switch Actor aqui, o Seiji Takaiwa. E ele por causa da versão americana, né? O Dragon Ranger Verde, acabou se tornando uma imagem assim, é aquele tipo de personagem que nem quem viu o Zyuranger ou viu o Power Ranger sabe que é o Ranger Verde, sabe, sacou? Até quem não gosta de Power Ranger, se você tocar o sonzinho que ele faz lá com a adaga, tururu, a pessoa fala, Power Ranger, é o Ranger Verde. Ele é icônico mesmo. Fora que ele aparece bastante, né? Ele aparece bastante, então é realmente um papel de destaque, né? E o robô é muito da hora, então eu acho que ali já... Ele deve ter se destacado nesses primeiros anos aí, já pra alguém pegar e colocar ele como um personagem tão importante já no começo da carreira ali. Fazer 3 anos. Zyuranger é uma série interessante, né? Quando a gente fala de Zyuranger, vamos acabar explorando muito isso, né? Que pra franquia Super Sentai, ela é só mais uma série, né? Pra gente é um marco, né? Mas pro resto do mundo, né? É um grande marco para Power Rangers, né? Tem uma curiosidade que ele conta sobre essa época de Dragon Ranger. Ele conta que ele tinha muita dificuldade de encontrar onde é que ficava a boca na máscara pra pegar a flauta, né? E aí fica uma grande curiosidade, né? Como é que, né? Ele tocava no nariz. Que ele tinha muita dificuldade. Que ele falou, mas onde é que é? Aqui no nariz? Aqui na boca? Aqui é onde? Diz que ele tinha bastante dificuldade de acertar. Momentos climáticos. É realmente uma ótima participação. Tocar com o nariz, né, cara? Falei, meu Deus, tá aqui no nariz, tá aqui na boca. Não ficava exatamente na boca, né? Ficava em algum ponto aleatório, né, do rosto dele. Em 93 ele faz o Duraz lá em Kamen Rider Zetou, ele vai trabalhando, né, gente? Que o cara tem que pagar a conta, né? Dai Ranger também ele aparece. E em 94, a convite de Michiko Takeda, já, né, já através da nova Jack, né, já era a nova Japan Action Club, aqui iria se tornar a Japan Action Enterprise depois. Ele faz o primeiro head dele com o Switch Actor lá em Kakurendia, a série preferida de Dan Tsurugi. Ele foi convidado pelo diretor de ação, né, Takeda Michihiro, e ele que era um papel Kazune Bori e Ofuji e Maeda Hiroshi, né, que interpretaram. Não sei se eu não entendi se ele substituiu ou se foi desde o começo. Acabei não pesquisando nos créditos se é realmente ele desde o início. Ele vai porque o Kazune Bori para em Jetman, não é? Em Jetman o Kazune Bori para, não foi isso? O Zyuranger ele já é diretor de ação.
Isso, em Zyurend, o cara que fazia o vermelho, inclusive, seguiu fazendo a contraparte americana. E aí o Seiji Takaya... O Hiroshi Maeda, né? Ele disse que foi difícil porque ele estava cercado por vários veteranos. Até isso também é experiência de quando a gente lê nas entrevistas dos atores das Mookies, que a maioria são os vermelhos, né? E já Teruaki Ogawa, o Sasuke de Kakurendia, disse que Seiji Takaya já interpretava no Korakuen, claro, já falamos sobre isso. E ele disse para o Teruaki, vamos criar os personagens juntos, né? Eles começaram a criar o personagem juntos, ambos e eu tinham o mesmo corpo, né? As acrobacias deveriam ser iguais. Se eles fizerem daquele jeito, também tem que fazer. Em Kakurendia, o salário dele devia estar bem alto, né? Porque ele fazia o Ninja Red, fazia o Ninja Man, fazia o Kakure Daishogun. Não, e era um período de transição também, né? Não sei se na época a Toei usava só essa nova formação da Japan Action Club, se usava mais empresas, né? É o seguinte, e numa entrevista que eu li com ele, perguntaram assim pra ele, qual que é a principal diferença entre você ser o suit actor principal e um suit actor secundário? E ele responde assim, que a principal diferença é que o suit actor principal pode pedir uma pausa. Ó, gente, eu preciso de um break aí pra respirar. Aí todo mundo para, se você for o principal. Que beleza. Se você não for, você vai ter que ficar lá suando e acompanhando os mais velhos, entendeu? Os mais experientes. Porque se os mais velhos não pararam, entendeu? O Júnior vai parar, você vai ser despedido, hein? Depois de muitos anos, vou pedir toalhas brancas também, água vulcânica. Isso, brincadeira. Ó, em 95 e 96 ele vai trabalhar lá em B-Fighter. B-Fighter cabotou, né? Trabalha na franquia Metal Hero também. Eu acho que em B-Fighter é a primeira vez que o rosto dele aparece. Ele faz um estudante do estrangeiro, Julio Riviera, ele chama. E aí ele faz esse intercâmbio lá, e aí é a cara dele mesmo, entendeu? Acho que é a primeira vez que ele é... Julio Riviera, ele chama. E antes do B-Fighter, ele foi o Jumperson também nas cenas de ação. Ah, também, mas verdade. Ele foi o Switch Actor principal, né? Ele também entrou naquele esquema que eu falei do começo, quando a gente entrou na carreira dele de revezamento ali, né? Cobertura. Ou ele chegou a ficar algum tempo como principal de alguma atividade? Não, no Jumperson, que pelo que eu tenho anotado, só tá escrito que ele foi das cenas de ação, né? Porque, pelo que eu li também, tem muita série que a gente vai acabar não citando que esses caras, nessa época aí, se ajudavam pra caramba, né? Principalmente o cara que já não era mais novato, ia ajudando até os novatos, né? De série em série, praticamente, né? Mas também o volume de série começa a cair nos anos 90, né? Aí em 97 ele é o Mega Blue e Mega Ranger. Em 98 ele volta a ser Red em Gingaman. Do Mega Blue, já o ator Matsukaze Masaya disse que ele observava os movimentos de Seiji Takaya, pois ele falava a opinião dele, interpretava muito bem, isso em entrevista na Mookie. E na esperança de roubar as suas habilidades de atuação, mas os níveis, ele reconhecia que os níveis eram muito altos, muito diferentes. Por outro lado, Takaya roubou alguns números e criou características para o ator, né? E ele disse, é assim que deve ser feito, é assim que o seu personagem deve fazer. No entanto, ele tentava muito imitar os movimentos de Takaya. E muitas pessoas ao redor diziam que eles faziam uma boa sincronização, mas há uma grande diferença entre os dois. Mas por outro lado, aumentou a popularidade dele. E que foda, né, Dani? Porque o cara tem que... Ele, além de ser o cara da ação, ele tem que ser o cara mais teatral no sentido de movimento possível, né, cara? Então... Mas aí que tá. Fácil, né? Isso é uma coisa que veio do coraçãozinho dele. Porque até então, o mais importante era você saber fazer os movimentos. Mas de pouco em pouco, não só os diretores, mas os próprios atores foram sentindo essa necessidade. Que você realmente precisava ser um ator de ação. E esse é um dos porquês que ele ficou como Rider, a maior parte, Riders, os vermelhos e tal, porque ele interpretava melhor. A expressão corporal dele era muito mais abrangente, era muito mais clara e era muito mais versátil do que todo mundo. E isso também é uma habilidade, e ele foi desenvolvendo isso, ele foi vendo a importância disso e como isso era um chamariz, entendeu? Se você quer ter um personagem que vai desenvolver e que vai cativar todo mundo. E é por isso que o pessoal chamava ele o tempo todo. É o lance do artista marcial também, né?
O interessante também é que isso deixa uniforme o personagem quando ele não tá transformado, ele seguir os trejeitos do dublê quando tá sem a máscara também, né? É um caso que aconteceu no Kamen Rider Black, onde o Jiro Okamoto, ele tinha ali um jeito de andar que o ator também seguia a mesma coisa pra ficar um negócio dando a ilusão de que era a mesma pessoa debaixo da roupa, né? O Seiji Takaiwa, né, não só por causa do trabalho, porque eu acho que também isso vem da pessoa, vem do profissional, né? Ele tem o hábito de observar a mesma pessoa, inclusive na rua. Até a esposa dele não curte muito esse rolê aí que ele faz, né? Mas essa parte de observar é importante, porque se você vai ter que pegar movimento de alguém, né? E ele faz um trabalho interessante porque não é o ator assistir, pelo que eu li, né? E pelo que eu vi dele, é muito mais... Ele cria, ajuda a criar, a compor, mas ele também estuda muito mais o ator do que o ator estuda ele, assim, né? Os atores, eles acabam sendo discípulos do Switch Actor, né? Porque ele tem que ter, os dois tem que ter uma sintonia, né? Não é porque tá transformado, tá com um traje que vai lutar, mas o ator que faz os transformados precisa aí ter aquela ação, né? Muitos falam que muitos veem da Jaque, outros tinha que ter treinamentos com a Jaque, né? Mesmo que ia ficar pouco tempo ali, não ia vestir o traje, mas eles tinham que também ter um pouco de treinamento e acabar seguindo o que os dublês falam. Tem que ter uma certa sincronia, né? Isso é semiótica do que a gente vê. No mesmo ano de Gingaman, ele casa, parabéns, né? Ele casa com a Rie Murakami, e também era dublê, ela foi dublê de vários personagens, e também, e principalmente Super Sentai, né? White Swan em Gentleman, Ho Ranger em Dairendia, Ninja Waito em Kakurendia, o Pinka em Orindia, entre tantos outros papéis aí, né? Provavelmente eles se conheceram no set de filmagem de Kakuranger, né? Com certeza. Quando se apaixonaram, que a gente não sabe, né? Mas casaram aqui em 98. Tanto que, colegas de Jaque, né? Tanto que foi ela que apareceu no filme de Kakuranger, né? Junto com isso. Eles fazem uma participação bem no começo do filme, os dois. Ela se aposenta depois que eles casam, porque pelo que eu entendi também, não sei como isso é hoje, mas a prática é a sociedade que a gente vive, né? Mas lá no Japão, casou, normalmente a esposa se dedica ao lar. Acho que até o final do século XX ainda era muito dessa... hoje um pouquinho menos, mas né? Naquela época com certeza. Veio mudando, né? Eu queria me dedicar ao lar e parar de trabalhar. Minha esposa trabalhar só, mas não... Os dois têm que trabalhar, não dá. E aí, assim, eu não sei se eles tiveram mais de 2 filhos, tá? Mas eu contei o nome de 2 filhos, né? O Taisei e o Shinta. O Shinta que tá mandando bem para um cacete. Vamos citar mais daqui a pouco lá pro final da biografia do cara. E aqui o Takaiwa, depois disso aqui, ele emenda vários heads na sequência, né? Casou, né, cara? Tem que pagar mais conta ainda. Então ele vai trabalhar em Google Five, Time Ranger, e aí, assim, Google Five, Time Ranger, depois ele vai voltar em Madirendia em 2006, mas nesse intervalo de head, né, é quando ele entra no mundo Kamen Rider, né? Porque em 2001 ele começa a saga dele na Era Heisei, já fazendo Agito. Ele não tá em Kuga, mas ele já tá lá em Agito. E aí ele vai Agito, Ryuki, faz o Blade. Como em 2005 2006, né? Ele vai voltar lá pra Sentai Madirendia. Ele não tá em Hibik, se não me engano, né? Aí ele volta em Kabuto e vai até Zio. Ele dividiu, de acordo com o que eu vi a Muki aqui, ele dividiu em Google Five, o Go Red, com o ator, com o dublê Ryuichiro Nishioka. Vocês percebem que de uma franquia para outra o estilo de luta muda completamente. Eles devem em algum momento ter padronizado como é que esses Riders vão se movimentar. De Kuga pra frente, eles se movimentam completamente diferente dos Riders até então. E aí eles mantêm, pelo menos uns 10 anos, o mesmo tipo de movimentação. Porque como ele acaba ficando focado na parte da apresentação, né, cara? Vamos dizer assim, do roll call do Kamen Rider. Das cenas mais do Kamen Rider argumentando. E a franquia mudou, de certa forma, né? Ele não estava mais tão inserido na parte de ação e tal. Então ele conseguia ter esse tempo para trabalhar melhor com os produtores já na série seguinte, antes dela começar, né?
Eu penso que os diretores eles estão muito em sintonia, né? Tanto os diretores de ação quanto os de roteiro, tal, direção geral. Porque se fosse um trabalho que tomasse muito tempo dele, ele não ia conseguir emendar na sequência. Não dá, e nem dá também pra ele fazer muita coisa difícil. Então você percebe que Agito faz 2, 3 takes só de ação por episódio. E até às vezes eles repetem várias vezes o mesmo movimento, assim. E as quedas, não tem nada muito difícil, porque se ele se machuca e tal, como é que ele faz isso de tarde, de noite, e amanhã, e depois, entendeu? E é muita coisa emendada mesmo. E é uma coisa, esse período é o período que vai muito que você, Senna, Beth, Dan Luper tá falando também, que falamos, acho que vai na apresentação também, que tem movimento característico dele? Tem, às vezes pode ser uma assinatura proposital dele, né? Mas é incrível o quanto que ele acrescenta e o quanto que a veia artística dele. Olha só que interessante, né? Muito mais do que a parte de ação dele, né, cara? Mas a veia artística dele é tão importante aqui pra esse período da Heisei, né? Porque você tem riders extremamente diferentes aqui nesse período. Às vezes um rider mais sério, o Kabuto, por exemplo. Às vezes um rider mais infantil, um rider mais serelepe, como o Forze. Mais serelepe integridade, né? Como o Forze, por exemplo. Até se você for pegar ali em 2007, quando ele foi fazer Tenno, ele usou o traje do Momotaros, né? E ele fez as diferentes formas do Tenno, e as formas tinham personalidades diferentes. E ele entregava uma personalidade diferente a cada ação dele, o que rendeu bastante elogio pra ele na época. Não, e a expressão corporal dele de comédia, ela é digna de um ícone do humor físico, entendeu? Porque tudo que ele faz ali... alguém tá dublando ele, mas o gesto gestual é do Seiji Takaya. E você ri, você fica com raiva, e é tudo ele ali, sabe, interpretando e esses vários estilos aí. E o legal que você tá falando é que a dublagem acaba tendo que ir pro lado da movimentação, do gestual dele, né? Não vai ser uma dublagem mais ou menos. A dublagem vai ter que se encaixar no gesto que ele tá fazendo. E trabalhou por um cacete também em Tenno, né? Mas assim, já pra voltar aí pro Gil, pra ele continuar a linha, em 2012, que é o Kamen Rider Wizard, eles queriam mudar completamente o estilo de movimentação da franquia, entendeu? Pra dar um refresh. E tava muito em alta aqueles tricksters, os martial arts tricksters. É aquele povo que sai girando e fica girando, não para nunca de girar, sabe? E aí eles falaram, a gente quer um rider assim. Só que o Seiji Takaya não faz esse tipo de movimentação. E aí eles contratam um cara, o Hideki Sugiguchi, ele chama. Ele faz os movimentos mais complexos de mortal, de coisas giradas assim. E ainda assim o Seiji Takaya faz toda a interpretação do Kamen Rider Wizard, entendeu? Porque ainda assim é o cara que interpreta. Chama ele. Então, vamos compor um personagem? Ó, beleza, precisa de esse tipo de movimentação, a gente vai mudar assim, mas o Seiji Takaya mantém. Ele segue fazendo bico, né? Ele segue trabalhando aí, né, cara? Em 2019, no Zero One, mesmo ele tendo passado o bastão aí do Zero One pro Yuya Nawata. O Yuya Nawata, inclusive, ele foi o Zero One, o Revaiso e o Gabo agora, né? Porque o Yuji Nakata foi o Gitz, o Kosuke Asai foi o Saber, né? Se não me engano. E o Gochardo foi o Isanori Oiwa. Mas o Yuya Nawata, né, foi aí, ele tá de volta no Gabo, ele foi o Zero One. E aí o Seiji Takaya, ele tá lá, ele faz participações, né, como Horobi, como o Kamen Rider Horobi, Arc Zero e Arc One. Inclusive, ele fez o Switch Actor do Horobi no filme Kamen Rider Zero One Real vs Time, que passou no Brasil com dublagem. Legal reforçar, né, essa informação pra quem não sabe, tem dublado aí. E, cara, os caras vão chamando, né, porque ele começou a trabalhar como freelancer, né. Isso a partir de 2021. 2019 ele tava lá ainda, mas a partir de 2021 ele anuncia que seu contrato com a Japan Action Enterprise, 35 anos de trabalho, né, praticamente aposentou, né. Aí ele vira um freelancer, cara. Então a galera precisando chamar ele vai lá fazer. Basicamente isso, né. E, bom, aí, como eu comentei, né, ele passa esse bastão aí pro Yuya Nawata. Tem outros caras fazendo Kamen Rider, não tá um principal, mas é porque talvez a série Ryo esteja exigindo um pouco mais aí de Switch Actor, né, pra não ter essa sequência aí, talvez, né. Eu pulei em 2010, mas eu peguei também desses sites aí que ele se juntar um tal de J-Man, né, que é uma parada de música, né, composta por atores afiliados à Japan Enterprise. E ele cantou, né, ele tem um single chamado Genkai Revolution. Ele publicou um livro em 2023.
Isso, eu ia falar, ele publicou o livro e nos últimos anos ele vem trabalhando também com muito workshop, né, cara? Até porque tá velho, né, velho? Ele não goza da fonte da juventude do Dani Tsurugi, né, cara? Que em 22, ele começa... Ele faz seu primeiro trabalho como ator mesmo, principal, no web drama Good Morning Sleep Lion, que é dirigido pelo Koichi Sakamoto. E, cara, eu tava vendo, assim, eu acho que eu fiquei até tentado a colocar no TogoCast aqui o Good Morning Sleep Lion. A trama eu achei bem interessante, né, de uma idol, tal, ele meio que é um empresário e era amigo do pai. Tem uma história bem interessante aqui do Good Morning Sleep Lion, eu tô pensando em colocar aqui no TogoCast. E o cast inteiro é de Kamen Riders. Aí, são protagonistas de Kamen Riders. Ou então, já vamos anotar agora, que vai entrar aqui na lista. Em breve, vocês que estão ouvindo a gente vão curtir um TogoCast de Good Morning Sleep Lion. E o 2 tem o Kenny Kosugi. Mas então, nessa parte dele... agora que o Dani vai falar, Gil. Agora o Dani vai assistir. Você viu mas, que assim, até salivou, né? Eu escolho você, Diego Ramiro. Kenny Kosugi. Dessa parte independente dele, ele tem um grupo agora, que é o Takaiwa Widen, é um nome assim, estranho. E ele tá treinando uma galera, e eles até fizeram um Local Hero também. Você encontra no YouTube esse Local Hero. E chama Phoenix Fist Widenger. O filho dele tá por lá também. E ele que coreografa, é a galera que ele tá treinando. O filho dele tá vendo notícia também, porque recentemente ele aparece lá como o King Ranger, né? De Orange no King Gold in Space, né? Aham. Então tá acabou. Muito. Ficou bem noticiado aqui, né? O Shida Takaiwa, né? Porque a presença dele chama atenção. A cara do pai também, né? e assim, aí ele começa a fazer uns experimentos. Ele tem um canal no YouTube. E é que assim, é tudo em kanji, né? Então não dá nem pra eu falar aqui que canal que é. Mas nesse canal ele posta alguns curtas-metragens. E é muito legal isso aí. A atriz que faz a White Ranger lá de Kaku Ranger participa num desses curtas. Nesses curtas, ele é um personagem que é como se fosse um anjo do tempo. E ele vai indo em eras e ajudando pessoas. São 4 curtas de 15 minutos que eu recomendo demais. Depois a gente deixa no link aí da descrição o canal dele para o pessoal acessar. E tudo tem esse Local Hero, que é o 4º curta-metragem, muito legal também. Tem uma veste parecida com o Momotaro ali que ele faz, ele é o dublê. E ele manja muito de comédia. Quando ele sai, ele fala assim, agora eu não vou trabalhar mais como dublê. Ele fala, agora eu vou dar a minha cara. E aí ele faz esse Good Morning Sleeping Lion com o Koichi Sakamoto. Ali ele já tava com, 54 anos, mais ou menos. Quando eu assisti esse filme, e eu já conheci ele, obviamente, já gostava dele. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei absolutamente abismado e impressionado. Mesmo conhecendo ele há anos. Porque a expressão física, a velocidade dele, sabe, a precisão é incrível, é digna, tipo, dos melhores filmes de artes marciais já feitos. E aí eu fiquei pensando, cara, se esse cara escolhe ser protagonista lá pra trás, ele ia ser tipo o maior nome das artes marciais do Japão, fácil, porque ele tem muita expressão, ele manja muito de comédia, ele é muito engraçado, e quando é pra ser sério, ele consegue ser sério. Falei, puta merda, ele passou uma vida inteira atrás, entendeu, da máscara, mas quando ele põe pra fora, você fala, caraca, o que poderia ser da vida do cara, entendeu? E é muito foda esse filme. Lembrou essa questão de viajar no tempo pra salvar, pra ajudar, isso lembrou o seriado que tinha passado no SBT em 87, Voyagers, os Viajantes do Tempo. Entreguei o Voyagers tá passando aí, sei lá, em modo Gokaider, eu acho, na Rede Brasil. O Seiji Takaiwa, ele, cara, se for da primeira aparição dele lá em B-Fighter como Julio Riviera. Riviera. Mas ele também aparece depois em várias outras séries também dessas franquias que a gente costuma falar mais aqui. Ele tem personagem em Kamen Rider Ghost lá, o Jiro. Não sei se vocês lembram dele. Lá no Eu lembro, Kamen ele tem uma Ghost. roupa, parece um oficial, essa é uma roupa preta, tem uma gola preta. É que é a roupa da galera lá É uma faixinha na cabeça. A roupa é meio que padrão lá da turma que o Ghost enfrenta, né? Eu assisti Ghost só pra ver ele, inclusive. Eu assisti Ghost porque eu assisto tudo que sai, né? Mas eu tenho que reassistir. Eu queria coragem pra reassistir. Assiste tudo que sai é fogo. Acho que só eu que gosto de Ghost. A Kiba Ninja também, né? Quem mais vocês lembram de ter aparecido aí?
E a Kibareja legal que ele aparece como ele mesmo, né? Ele não é um personagem. É muito bom. Ele faz uma pontinha em Soul Brain, faz uma pontinha em X-Draft, antes lá do B-Fighter Capital, mas é aqueles negocinho, né? Às vezes só aparece lá no fundo da cena, ou então faz um capanga e a gente não associa muito. Naquele Nascimento da Quimera, que é um especial de Revice, ele tem um personagem também. Nesse especial de 20 anos de Kamen Rider Faz, ele também aparece ali numa cafeteria, num negócio tal, com um bonezinho preto, assim. Eu acho que em Kamen Rider Faz, ele também aparece no episódio 1. Eu assisti esses tempos Kamen Rider Faz, que eu queria ver o especial já fresquinho. Então, mas é tudo pra participaçãozinha, né? Olha lá, ele tem um personagem com mais roteiro e profundidade, né? Talvez, Quem mais vocês lembram de participação dele? Ele faz um policial, um segurança, no filme de Kamen Rider Kiva, que eu assisti ano passado. Ele aparece, segura um cara de roxo e vai embora, sabe? Cara, sabe que é engraçado? Ele é bonitão, né? Eu também acho. E ele é um ator que, por exemplo, lá no Kazunibori, a gente até brincou que era fácil ver o Kazunibori, porque além de cabeção, era cabeçudo e o bigodinho, né? E o cabelinho Alberto Roberto, né? O Seiji Takaiwa não, cara, ele é bonitão, ele é bem apessoado, né? Mas ele tem um rosto marcante, assim, quem conhece o Seiji Takaiwa consegue reconhecer ele. É aleatório em qualquer participação que ele apareça, né? Eles têm uma cara grande, né? E agora ele tá com uma entradona e um cabelão. A idade, aquilo ajuda, mas ajuda na ação. Porque quando você vai fazer uma reação assim com o rosto e você tem um cabelão, e o Jack Chan já falou isso em algumas entrevistas, que ele deixava o cabelo grande, que facilitava na hora de fazer a ação e parecia que era muito mais expansivo o movimento da sua reação com o rosto, né? E ele tem um cabelão também e ajuda, rapaz. Aí ele pega, ele põe pra trás assim com a mão, tudo suado, assim, ó. Muito bom. Por que o senhor raspou o seu? Você quer que eu conto mesmo? Não conta não, vamos seguir que eu tô quieto. Só uma coisa que eu fiquei chateado quando eu tava pesquisando sobre o Seiji Takaiwa, que ele não curte ficção científica, nunca viu Star Wars. Isso me deixou muito chateado, desculpa Seiji. Primeiro cast que não tem nada relacionado a Star Wars 007. Doeu meu coração. Se precisar, é capaz de achar, hein? A cor favorita dele é o preto, ele curte ameixas e cerejas em conserva, ele não curte muito queijo, né, cara? E o hobby dele é comer. Que legal. O que mais que pode falar do Seiji Takaiwa aí? Referente às roupas que ele usava nas séries, né? Que ele disse que dos trajes principais, né, os mais desconfortáveis que ele teve que usar foram do Wizard, porque no verão, né, a roupa era toda preta, né, então fazia ele suar até o que ele não queria, né. E em Ryuki, porque ele tinha que fazer algumas cenas com a luz natural do sol refletindo no traje, né, aí o calor... Preciso fazer um adendo. Oi, diga. Beth, me perdoa que eu vou falar aqui, nossos ouvintes também. Mas eu achei que a do Wizard seria mais legal pro dublê, porque ele não usa... é só uma luvinha, não tem aquele negócio de mão gigantesca, dá pra dar uma coçada ali, né? Nas partes baixas sem encostar. O que mais incomodou ele, cara, foi do Wizard. O Wizard. Não sei se vocês conhecem aquele Tom Constantini, que ele até participou de Gits, ele é Switch Actor, o Diego Ramiro manja quem ele é. Sim. Ele uma vez ele fez uma longa thread sobre curiosidade de Tokusatsu e tal, e o Wizard tem uma curiosidade que os caras ficaram meio preocupados das crianças darem murros umas nas outras com o anel, né? Porque não sei se vocês lembram que o Wizard usa aquele anel gigantesco, né? Aí por isso que assim. por isso que tem esse negócio o Wizard praticamente, eu nem lembro se ele dá soco, eu acho que ele não dá soco, né? Mas a maioria dos golpes dele ou é mágico ou é chute. Parece que não ligaram muito, né? Porque o Gozilger tá aí usando anel e tá tudo bem. Sim. Mas aí que você falou do negócio de coçar, é uma ótima observação. Porque, não, é sério, gente, porque assim, você precisa de uma mobilidade ali naquela área da virilha pra você dar chutes altos. E tem algumas roupas que não permitem. Que nem a do Kamen Rider W, que ele fez, ela não permite. Aí você pode ver, não dá pra coçar ali. Do Kiva dá pra coçar, do Ozo dá pra coçar, do Wizard dá pra coçar, até do Build dá pra coçar. Mas do W não. Outra que ele reclamou é a do Ghost, porque era duplo o traje, né? Era roupa de plástico, era roupa de baixo, peça de plástico, moletom. Ghost, né? Então essa daí também já não ajudava muito, não. Fora que ele também falou que teve muito caso de insolação
que isso acaba acarretando, né? E ele teve um caso de desmaio no Faz. Era isso Ele que eu ia falar. tava lá gravando debaixo de sol, desmaiou. Ele só falou que nunca foi hospitalizado, porque a equipe tava sempre ali, pertinho, pronta pra dar água, pra dar um abano, né? Mas, mesmo assim, a gente puxando, não só o caso dele, mas de qualquer uma, né? Você gravar debaixo de sol, em movimento, e não sei o que, e uma roupa que não é arejada, se for um caso aí de uma roupa igual a do Wizard, que é preta, ou aquela roupa cheia de penduricalho, vai arrebentar com o cara, né? E o calor do Japão é cruel, hein? Uhum. Muito cruel. Pior do que o daqui, viu? É muito cruel. Então é isso. Quem mais que tá fazendo atualmente? Tem alguma produção, algum filme aí previsto aí? Ou dá pra gente fechar nossa pequena e singela homenagem a Seiji Takaiwa? Porque ir para nossas considerações finais, né? A gente falou até mais dele do que de Kamen Rider. Isso é importante para os nossos ouvintes, né? O Tokocast sobre o Seiji Takaiwa não é sobre Kamen Rider, tá, gente? Então é claro que nossa ideia é trazer mais informações sobre a pessoa, sobre o profissional, né? E ainda saímos com uma missão aqui para trazer o Good Morning Sleep Lion para vocês em breve. Tem mais alguma coisa para acrescentarmos ou podemos ir para nossas considerações finais sobre esse gigante? Ele permanece ativo. Ele falou que se aparecer convites, ele faz na medida pagando bem que mal tem. Na medida do que ele conseguir. Falar, o que meu corpo me deixar, eu faço. E eu sigo ele nesse canal dele, que a gente pode deixar na descrição aí. E vira e mexe ele posta esses curtas, alguns treinos lá com o filho dele, com a galera que ele tá treinando. E às vezes ele posta vídeos simplesmente cozinhando, indo num lugar, indo pescar. Então ele tá realmente tirando um tempo pra ficar mais tranquilo. Mas por esses 2 filmes que ele fez com o Koichi Sakamoto nesses últimos 3 anos, eu falo, velho, ele podia fazer um por ano, mas eu não sei se ele aguenta fazer um por ano naquele nível, porque é muito pesado, é muito rápido, e você tem um Koichi Sakamoto ali exigindo, entendeu, o máximo da habilidade física de uma lenda com 50 e poucos anos, 56, 57, sei lá como que ele tá, mas o cara é realmente uma lenda. E eu, como eu falei no momento aí, e até o Gil falou assim, você acabou de acabar com suas considerações finais. É isso mesmo. O cara podia ter sido uma lenda muito maior. Muito mais gente poderia ter conhecido o rosto dele, porque talento ali não falta. É isso aí. E um talento que dá pra ver aí que passa de pai pra filho, de mãe pra filho, né? Bem maneiro. A história dessa parte familiar dele, né, cara? Casar com uma colega de trabalho e os filhos, de certa forma, né? Estão seguindo aí também passos dos pais e linkados a essas franquias maravilhosas que nos fizeram chegar aqui. Menos o JC Chan, ele é filho do Jack Chan. E ele podia fazer a mesma coisa, não fez. Mas a mulher do Jack Chan... por isso que o JC não vai ganhar um Tokocast, cara. A mulher do Jack Chan é lutadora também? Tem que ver isso. Não era atriz. Ah, por isso. Aí ele só saiu metade lutador e metade ator, entendeu? Isso, o cara podia ter sido tudo bem. Perdeu a oportunidade. O Brandon Lee aproveitou. A Shannon Lee aproveitou. Cara, até o filho de Sonishiba aí tá aproveitando, né? Mas aí no caso dele, mais pra... menos no sentido... talvez de ação, mas só de atuação, né? Ele é primariamente um ator, né? E depois ele faz cenas de luta quando precisa. O Sonishiba, ele era no começo tudo, né? Ele era ginasta, né? Ele começou como ginasta. Ginasta, ele faz as próprias cenas de ação, ele vai lá fundar a empresa de dublê exatamente por causa disso, né? Fuçando aqui, estávamos falando Time Ranger, e aí eu fucei aqui para ver se tem um perfil do Masaru Nagai, que é o Time Red, e tem uma foto dele aqui com Seiji Takaiwa na época de Ryu Soldier, que ele vestiu o traje de Ryu Soul Black. Dá uma mãozinha pros amigos lá, será? Porque tinha muita gente da Jaque no Cyberpop, né, então... Só dar uma mão pros amigos, né? Eu acabei comentando um pouco antes de a gente entrar nessa parte dentro do tempo, né? Vai ter muita série que o cara participou, fazendo uma ponta, ajudando, cobrindo. Fulano tá com resfriado, você pode vir aqui fazer entendeu? O Blue SWAT número 3. Tô indo aí, entendeu? Tipo, sei lá. Então é difícil listar tudo. Não, até porque é só citei esse pelo fator Brasil mesmo. Não, mas foi legal você citar porque emenda com o que eu vou falar agora. E é importante a gente falar disso também em Tokocast sobre dublês. Tem muito trabalho que eles não são nem creditados, né?
A gente Sim. cita muito que eles são acreditados como principais, que eles participam mais efetivamente, mas pelo que eu já li e vi, tem muito trabalho que os caras nem acreditados são. Não, pra você ter uma noção, às vezes, se você olhar no IMDb dele, nem esse Good Morning Sleeping Lion 2 tá acreditado. Então, assim, às vezes tem muita fonte, porque eles mesmos não fornecem essas fontes. Eles não vão lá no IMDb deles colocar a informação, entendeu? É de gente que fica pesquisando, sabe? Puxa daqui, puxa dali. E aí que vai completando, né? Porque é um A negócio gente fica aberto, pesquisando, faz podcast, né? Isso. São mais essas pessoas que fazem isso, que ficam sabendo, né? Na MOOC também não fala nada sobre Jack, nada. Porque toda MOOC tem uma parte, uma entrevista com algum dublê, algum comentário assim, e mostra quem é o dublê daquele personagem. Só que Cybercop não tem, ele não foi nenhum dublê, ele não foi nenhum personagem. Às vezes foi visitar os brothers e filmou uma cena aleatória. Vamos para nossas considerações finais sobre Seiji Takaiwa, que ganhou um TokuCast para chamar, né, de seu. Foi premiado. Vamos valorizar nosso trabalho, né? Nós premiamos o Seiji Takaiwa com um TokuCast só dele, para contar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre a vida dele. Quem já conhecia, né, ou quem conhece mais ainda sobre ele, pô, comenta aí, né? Agrega aí no TokuCast. E quem não conhecia, pô, prato cheio para conhecer algumas curiosidades bem maneiras sobre um grande nome aí dentro dos dublês das franquias que nós gostamos aqui no Brasil. Vamos lá, vamos começar com quem, Senna? Vamos começar com ele, Ian Looper. Opa, já fui preparado, vamos lá. Mano, é muito satisfatório quando a gente tem que falar do pessoal dos bastidores, não dos bastidores, né, da própria produção das séries, atores e tudo mais, mas quando é dublê, eu gosto muito. Esse foi o meu terceiro, vamos dizer assim, né? Eu tive o prazer de participar do caso do Unibody e tive o prazer de participar do In The Hero. É um filmaço que fala sobre os dublês. E tudo isso que a gente veio falando aqui do Seiji encaixa muito ali no filme. É um negócio que o Diego falou de, cara, esse cara podia ter seguido uma outra carreira se ele tivesse entrado antes e tal. E é mais ou menos a história do personagem no In The Hero. Ele querer participar ali e dar as caras no filme, além dos trabalhos acrobáticos e tudo mais. E é mais ou menos o que poderia ter rolado também ali com o Seiji, né? Ele aparecer depois de velho, ele aparecendo na frente de um filme e mostrando o serviço de uma forma perfeita, que é mais ou menos o que ainda rola com o Seiji. Volta e meia tem alguma apresentaçãozinha ali, um workshop dele, e mostra ele fazendo movimentos e tudo mais. E o cara tem uma elasticidade, uma longevidade que dá de 10 em todo mundo que tá aqui nesse cast, viu? Tirando o Diego, né? O Diego faz uns ataques violentos, mas mas é muito bacana de poder dar esse merecimento, esse destaque que o pessoal merecem, né, de certa forma. E o Seiji, muitos falam do Kazumi Bori como o Red Guy, é o cara que fez todos os vermelhos, se você pegar um desinformado aí, né, mas não, ele fez muito. No caso do Kamen Rider, é o Seiji, ele merece sim ter o nome dele citado, ter o nome dele, o rosto dele mostrado, e feliz demais por ter feito parte dessa produção aqui. Sigam lá o Alma Toku no Instagram, no Blue Sky, no Twitter e por aí vai. E também o site do tokusatsu.com.br, porque a gente já tá lá fazendo umas peripécias em artigos por lá. Boa. Peraí, o que é peripécia? Peripécias são traquinagens, brincadeiras, firulas, brincanagens. Eles falam umas coisas assim. Você, Beth? Desculpa, eu me distraí. Qual a pergunta? Não, é pra você dar as suas considerações sobre... Perdão.
É que eu tava prestando atenção no que eu meio que me perdi. Bom, é um prazer falar desse cara, eu sou fãzaça dele. Ele fez um trabalho sensacional com os Riders. Mas também, eu gosto muito dele no Kaku Ranger também, que é uma série que eu amo também. Enfim, sempre falar da galera da Jaque é um grande prazer, né? E também é muito legal ver como ele ainda tá em forma, né? Mesmo com a idade, ele tá super em forma, tá ainda aprontando todas, tá fazendo workshops aí, então, tipo, sensacional. Sem comentários pra esse cara. Esse cara é sensacional. Falando em sensacional, e você, Dani Tsurugi? É uma experiência muito bacana você falar de dublês, diretores, produtores, algo fora, por trás das câmeras, né? E eu achava que eu falei, caramba, eu não tenho nada pra falar, acho que eu não tenho nada pra falar. Comecei aqui, a mesa tá cheia de mooks aqui, e feliz que eu falei alguma coisa, né? Eu quero te dar boas-vindas, Senna. Eu escolho o Diego, e o Diego, ele com essa coisa de dublê, de ação, né? Estávamos eu e o Anlooper e o Diego no Super Action. E aí depois o Diego queria tirar uma foto com ele, que eu escolhi tirar uma foto com ele. E aí antes dele fazer a pose, ele fez toda uma coreografia, acertou meu dedo com tudo. E aí, eu não sei se o Anlooper percebeu na hora, eu fiquei balançando a mão igual o Chaves, que doeu, foi bem na pontinha do dedo. Enfim, ele é um dublê, né? Eu tô chorando de rir aqui. Eu não sei se você viu essa parte. E ele ficou parado ali, fazendo a pose, e eu massageando meu dedo antes da foto. Changeman Cos BR é o Instagram dos Changeman, né? Que ficamos conhecidos internacionalmente lá no Japão, numa matéria que saiu esse ano, começo deste ano. Tem um Toku BR Cosplay também, é onde a gente divulga todos os cosplays de Tokusatsu no Brasil. Boa. E falando, né, de Switch Actor, você, Diego Ramiro. Eu ri aqui de chorar agora. Eu não sei por que ele começou a falar esse negócio, mas foi mesmo. Era pra fazer uma pose, né, e supostamente o Change Dragon era pra fazer a pose mais bonita. Aí deu uns 5 minutos ali, eu comecei a fazer um Taolu ali, um negócio assim, aí parei numa pose. Aí o André falou assim, rapaz, vai rasgar a calça. Mas então, voltando aqui. Toda essa plasticidade... calça é muito heroína. Toda essa plasticidade nas poses, né? Talvez seja o que mais caracterize essas coreografias de Tokusatsu, né? E ele é o mestre das poses, cara. Ele é o mestre. Tem apresentações ao vivo dele, né? Eu acho que principalmente na época ali do Deno, que o Seiji Takaya tá no palco, e aí o pessoal vai falando cada rider, aí ele vai fazendo as poses, assim, tal, sempre com o dedinho, né, do jeito que a gente falou no começo, e ainda assim, eu reforço mais uma vez que esse cara tem o talento, que agora ele já tá mais velho, né, então já passou a época, é por isso que eu fico um pouco de dó, mas ele tinha o talento para ser conhecido como um dos maiores artistas de artes marciais na frente de uma câmera, facilmente. Ele tem tudo, ele tem o carisma, ele tem a habilidade, ele sabe como fazer, ele sabe como se portar. E uma coisa eu digo pra vocês, a pessoa pode lutar horrores, que às vezes a luta é chata. Ela pode ser o cara mais habilidoso do mundo, que às vezes você assistir, a luta é chata. Por quê? Porque ele não tem expressão, ele não tem expressão corporal. E o Seiji Takaya é mestre na expressão corporal, porque, primeiro de tudo, ele é um ator de ação. Então, isso é realmente de encher os olhos. E ele motiva, né? Porque tão velho ainda fazendo as coisas assim, né? Então foi um prazer estar nesse mesão de bar. O Dani me paga. E até a próxima, gente. E pra finalizar, você, Gilzão. Pessoal, fazer um TokuCast sobre alguns nomes e ficar papiando, assim, sabe? Porque a gente acaba vindo com texto pronto, com pesquisa, com várias MOOCs, como o Dani falou, com entrevistas como a Beth trouxe aqui pro cast, e com conhecimentos vastos, como o Diego, né, o Senna, o Anlooper, tem de outras ramificações, né, que vão interligando, as coisas vão tudo se conectando, né. Você traz o nome, até no nosso esquenta a gente tá falando de Sherlock Holmes, nós estávamos falando de uma outra franquia, de um outro ator, de outro personagem, e a gente foi ramificando as coisas, e eu gosto muito desses papos assim, porque falar de Seiji Takaya é legal, porque a gente fala de Kamen Rider, a gente fala de Super Sentai, nós falamos de Japan Action Club, a gente fala do Japão, a gente fala de diretores, fala de atuação mesmo, de veia artística, nós não somos atores,
apesar do Diego ter né, trabalhar com essa frente e ter um conhecimento maior, o Kuroda é ator, o Kaique é ator e tal, galera que tem mais esse conhecimento, a gente aqui é mais entusiasta, né? Mas é legal quando a gente consegue pegar um profissional em que você consegue perceber o lado profissional nele, né? E não é só um cara que faz caras e bocas, posições e posições e tá tudo bem, né, cara? Que dá cambalhota e explode, né? E pula. Não, cara, ele é um tipo de dublê, é um tipo de nome que eu tenho a impressão que vai reduzir, sabe? Eu acho que o Seiji Takaiwa, ele é um dos... Talvez eu possa estar sendo injusto com essa nova geração, mas eu não acho que depois de Kazune Bori, Seiji Takaiwa e outros dublês assim, nomes de dublês vão ficar tão fortes, tão conhecidos, tão emblemáticos, né? E eu acho que a gente trouxe mais um ícone do Tokusatsu gênero, né? Como nós conhecemos mais e como nós gostamos mais, que são essas franquias de super-herói, né? E a postura do herói, ela é muito importante, né? E eu acho que o Seiji Takaiwa sabe representar um herói na sua, né, linguagem física, muito mais do que muito ator que fez papel de herói por aí. De verdade, eu gosto muito do trabalho dele. Tô muito feliz em ter ele aqui conosco. E espero que quando ele escutar, ele agradeça aí também em português e não esqueça as dicas que eu dei pra ele de movimento, zoeira. E você, Senna? Opa! Cara, é muito difícil acrescentar qualquer coisa, acho que todos vocês já brilharam pra caramba aí. Você falou de conectar, isso me conectou com o começo do fórum lá, quando eu assistia. Começo não, né? O meio, né? O começo foi bem mais pra trás. Eu falei isso da mão porque pra mim era muito emblemático quando saiu as fotos do Decade, que o pessoal no fórum lá comentando já sacou que ele ia ser o Switch Actor por causa do detalhe que eu falei da mãozinha, que o Diego descreveu muito bem, né? Eu acho que o Diego falou sobre ser reconhecido e tal. Eu acho que a própria continuidade do trabalho dele mostra que ele é conhecido como um grande rider lá, né? Talvez não conhecido, né, no grande fandom, assim como o Gil fala, né? Que o fandom às vezes não se aprofunda muito nesses detalhes, né? Mas eu acho que ele teve sim o reconhecimento no Japão. Ele é o Kazune Bori dos Riders, né? Apesar dele ter trabalhado muito em Sentai em outras séries também, né? Em outras séries também, né? E assim, isso também acaba o dublê, o Switch Actor, ele não só atinge só os atores, né? Eles acabam atingindo nós cosplayers também. Que o Gil falou de postura, né? A gente também tem que manter ali a postura, né, do herói, né? Não é só ficar ali vestir o traje e pronto, acabou, tirar fotozinha, não. Sempre quando teve aqueles o Takumi Tsutsui veio das outras vezes e WPF foi um deles, Anime Friends 2018 também foi um deles, que eu subi no palco para fazer ali a pose do Jiraiya, né? E Takumi Tsutsui, ele faz direitinho a perna, né? Então essa questão, quer dizer, acaba atingindo nós cosplayers, que também devemos manter a postura do herói, não só a postura comportamental, como a postura física. É isso aí. E no seu caso, a forma física, porque você tá em forma de herói. Eu tô em formato de vilão, entendeu? E só pra falar que não teve James Bond, eu tô em formato de Goldfinger. Pesquisam aí que vocês vão entender. Vamos fechar o TokuCast aqui, então. Então é isso aí, pessoal. Fechamos nosso TokuCast sobre Seiji Takaiwa. Vai voltar do TokuCast com certeza. Vai ser citado em séries e produções. E também na websérie que nós comentamos aqui já pra vocês, que vai virar TokuCast. Anota aí, pode me cobrar, tá? Vocês podem comentar esse episódio no YouTube ou lá no Spotify. Compartilha nosso TokuCast com a galera aí. Ele é só áudio, mas ele é muito bem feito. Ele é feito com muito carinho, ele é bem legal. E se você se sentiu parte desse bate-papo, é porque ele foi bem feito. A nossa intenção é que você se sinta realmente parte da nossa conversa aqui, tá bom? E nós falaremos de mais dublês, mais artistas, faremos mais biografias aqui no TokuCast. Se vocês tiverem sugestões aí, deixa pra gente, nós agradecemos, tá? Então acesse aí tokusatsu.com.br, agora portal de notícias e artigos, podcast, videocast,
Nós estamos bem, estamos fazendo de tudo. A gente só não sabe ganhar dinheiro, mas você pode nos ajudar a ganhar dinheiro virando padrinho ou madrinho do TokuCast no Catarse. Ó, mandei bem agora. Foi o Tiro Bottini agora, né? Você pode nos apoiar. Pode contribuir de novo. A partir de R$10, vocês vão participar de vários sorteios, de vários itens legais aí, todo mês, além de grupo exclusivo, para bater um papo aí com a gente e com outros apoiadores, tá bom? Além de poder participar de sorteios, participar do TokuCast e até escolher tema. Tá bom? É isso. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e já sabem, né? Não repitam isso em casa, né? Em relação às ações, às atividades do dublê, né? Mas as posições do Seiji Takawai como Kamen Rider, tem muito vídeo, a galera reprisa por aí. Faça à vontade, faça muito, faça vídeo, marca a gente. É isso aí. Fique com o Edinho. Até! Tem dancinha em Kamen Rider? Ou só em Super Sentai? Tem Kamen Rider também agora. Tem, os vilões sempre dançam no final. Yeah! A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.